Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu começo oficialmente o vlog de leitura de Coração de Tinta. Pois é, gente, o que acontece? Eu fiz recentemente aqui um vlog de leitura, que na verdade foram 3, que foi da trilogia 1, que é 84, do Haruki Murakami, porque, né, eu sempre solto vídeos aqui do Projeto Murakamando todo mês. E como ia ser uma trilogia e eu ia ler um livro por mês, eu fiquei meio assim, tipo, cara, como é que eu vou ficar sem fazer conteúdo sobre Murakami nesse tempo? E eu gostei muito da experiência de poder ir registrando os meus pensamentos, sabe, enquanto eu lia essa trilogia e como tudo ia mudando, né, conforme a história ia se desenvolvendo. E no começo desse ano, a Rafaela, que é uma seguidora e uma amiga, ela sugeriu que eu fizesse vlogs de leitura da trilogia, né, do Mundo de Tinta, da Cornelia Funke, que eu, particularmente, amo. Muita gente não conhece essa história. Eu sei de muita gente que, por exemplo, tem na estante e nunca leu. Mas, no meu caso, gente, eu amo. Não só amo, como eu li muitas e muitas e muitas vezes na minha vida. Mas nunca sendo adulta, sabe? Eu acho que a última vez que eu li foi o segundo livro, que é o Sangue de Tinta, que é o meu favorito, e que eu sempre li em momentos que eu precisava, sabe? Que eu sentia a necessidade de ler, principalmente um capítulo que tem lá. Mas vou explicar um pouquinho pra vocês como que vai funcionar aqui os vlogs. Eu vou soltar, então, um vlog por mês de cada livro, falando, né, como é que tá sendo essa minha jornada de reler uma história de fantasia tão querida pra mim. E assim, é muito louco, porque eu comecei a ler Coração de Tinta hoje, né? E assim, gente, eu já voltei a me apaixonar totalmente por essa história. Eu tenho uma relação de muito amor com essa história, então foi uma questão de pensar muito se eu deveria reler ou não, porque eu acho que existe muito valor numa releitura. Eu acho que uma releitura, ela pode fazer com que você entenda mais uma história, ou que você capte coisas que você não entendeu antes, sabe? Ou que você, hoje em dia, se identifique mais com o personagem do que na época. E também tem a questão de bagagem, né? De coisas que você viveu, de ler em diferentes momentos da sua vida, e até aí, né, tudo bem. Só que também acontece de você ter amado um livro, e aí você pega pra reler e você fala, cara, por que que eu amei isso? E isso gera uma decepção. No geral, as releituras que eu fiz até hoje foram muito positivas. Então, eu entrei com, né, maior expectativa aqui, porque eu já pensei, vai ser uma experiência positiva, porém, né, eu sei que eu não sou o público-alvo, por exemplo, né? Esse é um livro mais voltado para o público juvenil, eu diria, né? Talvez infanto-juvenil até. E aqui a gente vai conhecer a história de um livro chamado Coração de Tinta. Então isso já é um elemento que eu amo, que é você ter um livro dentro de um livro. E o que acontece? Por que esse livro é tão importante? Porque aqui a gente vai ter o o Mortimer Folkart, que ele é um personagem muito interessante. Ele adora livros, ele conserta livros. E então a casa dele é abarrotada de livros, né? É o trabalho dele, ele sempre amou a literatura. E ele tem uma filha de 12 anos, a Maggie, que também ama livros. Só que a mãe dela foi embora quando ela era muito pequena. Mas, na verdade, não. O pai dela tem um poder que tem a ver com a sua voz. Por isso que ele nunca leu um livro em voz alta pra filha dele. E ela não entende isso, né? Porque eles se dão super bem, os dois são apaixonados por livros, o pai conta histórias pra ela, mas ele nunca lê diretamente um livro. E é porque já aconteceu de ele estar lendo um livro, Coração de Tinta, e, de repente, alguns personagens de dentro da história saírem para o mundo real, enquanto pessoas reais entraram no livro no lugar deles. Né, existe uma troca. E foi assim que ele acabou perdendo a sua esposa. Literalmente, porque ela entrou nas páginas de Coração de Tinta, enquanto saiu de lá
alguns personagens, no geral vilões, exceto um que é um personagem que ele transita ali, ele é um anti-herói, mas é muito mais porque ele deixou a sua família, sabe? Ele saiu e ele quer muito voltar pra dentro dessa história porque lá tá sua esposa, tá suas filhas, sabe? Tem muita coisa que ele acabou perdendo. E então a gente vai ter aqui basicamente ele alertando o Mo e a Meg que o pessoal, que é o Capricórnio e seus capangas, que são os vilões da história, estão atrás do livro. Por quê? Porque o que eles querem é destruir todas as cópias de Coração de Tinta, porque pro Capricórnio é muito mais vantajoso a vida que ele tá tendo aqui. A vida que ele tinha dentro do livro, né, na história, era meio que um cara que, era malvadinho, mas que não conseguia muita coisa com isso. E hoje, não, sabe? Ele consegue dinheiro, ele rouba das pessoas, ele faz as suas maldades, ele é visto como um rei, sabe? No nosso mundo, na vila que ele criou ali, com personagens que saíram dos livros. A gente vai ver, então, a jornada do Mo e da Meg saindo ali da sua casa, indo para a casa de uma tia da mãe da Meg, que também é uma grande colecionadora de livros, e o Dedo Empoeirado indo junto, ficar ali por um tempo, porque o pessoal ali do Capricórnio tá tentando, né, chegar até ele, mas talvez não seja exatamente assim. Eu peguei para começar hoje, e eu já li, deixa eu ver aqui até. Eu li mais do que eu pensava. É uma leitura muito fluida, muito gostosa. É uma leitura, assim... É muito gostoso, eu acho que principalmente para ler para criança. Eu tenho um sobrinho, uma sobrinha, e eu imagino, assim, que no futuro eu gostaria muito que eles lessem esses livros, sabe? Porque são muito importantes. Ó, eu li até o capítulo 17, página 138, e ele tem 451 páginas. Então, assim, eu já devorei. E, gente, eu chorei em diversas partes, porque eu senti muito, sabe, o que essa história significou pra mim e significa até hoje. Primeiro que eu adoro livros que falem sobre livros, sobre pessoas que amam livros, porque eu consigo me identificar muito, né? Eu me identifico com o Mo, eu me identifico com a Meg, eu me identifico com a Eleanor, então existe todo um peso aqui que tem a ver já com essa história de pessoas que amam livros, né, que amam histórias. E ele também tem uma coisa que eu gosto bastante, que a gente tem, na verdade, na trilogia toda, que é que no começo de cada capítulo existe uma citação de algum livro que é um clássico. Então, por exemplo, aqui, ó, no começo, né, Um Estranho na Noite, ele já começa falando: a lua brilhava no olho do cavalinho de balanço e também no olho do ratinho, quando Tolly o tirava de sob o travesseiro para admirá-lo. O relógio fazia tic-tac e, no meio do silêncio, ele pensou ouvir o som de pezinhos nus correndo pelo chão, depois risadas e cochichos, e então um ruído, como se alguém estivesse folheando as páginas de um grande livro. Aí tem Lucy M. Boston, As Crianças de Green Knoll. Então, isso já é uma questão. E também tem ilustrações da própria autora, sabe? E, gente, eu senti não só a questão de estar imersa na história, tanto que eu não conseguia parar de ler, eu tive que me obrigar a parar de ler hoje, porque eu precisava dormir, e eu não conseguia, porque eu me vi envolta, sabe, em tudo isso novamente. Esse foi um livro que eu acabei comprando ele sem pretensão. Eu comprei ele na época pela Jacket, com a capa do filme. E, gente, eu não sabia nada, sabe, sobre essa história. Eu tava numa livraria aleatória e de repente eu vi esse livro e tinha na capa o Brendan Fraser, que era um ator que eu gostava bastante, que eu ainda gosto muito. E aí eu me interessei, sabe? Aí quando eu fui ler sobre o que era a história, eu falei assim, nossa, muito interessante. E, gente, foi o primeiro passo pra eu me apaixonar por uma história que até hoje eu tenho uma tatuagem que simboliza o amor pelos livros e a questão do duplo, que é algo que eu amo bastante. Então, eu me senti muito emotiva lendo, gente, porque esses são livros que me acompanharam em momentos muito difíceis. Primeiro eu me lembro, assim, de momentos gostosos, sabe, em que eu ligava o meu abajur antes de dormir e eu ficava lendo e lendo e lendo, sabe, esses livros. Eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro que foi uma época que eu não tava
tão bem emocionalmente, psicologicamente, e foi quando eu comecei a criar marcadores, que é uma coisa que eu faço até hoje. E eu comecei enquanto eu estava lendo esse livro. E aí, com outros livros, né, aqui, eu acho que principalmente o segundo, que é o meu favorito, que me marcou tanto, que eu tenho, né, uma das ilustrações da capa tatuada. Eu lembro que eu li ele numa época em que eu sofria muito bullying na escola, né? Eu tava no colegial e eu sofria muito bullying por ser gorda, por ser nerd. Depois, quando eu acabei contando pra pessoas que eu confiava, né, que eu era bissexual, também foi motivo pra depois virar uma zoação e tudo mais, né? E eu lembro que tinha momentos em que eu ficava ali num banheiro da escola, onde ninguém podia me achar, simplesmente lendo durante o recreio, sabe? Porque foi um momento em que eu tava sem amigos, em que todo mundo me xingava e foi um momento muito difícil na minha vida. E só eu sei o quanto esses livros me ajudaram a passar por esses momentos difíceis. Tem até um momento aqui em que o Mo, ele fala pra Meg, né, quando eles estão empacotando as coisas, porque eles viajam muito de um lugar para outro, já que ele trabalha consertando livros, né? Então ele vai aonde o cliente precisa que ele vá. Ele fala pra ela que é muito importante que ela sempre leve alguns livros dela, né, de casa, digamos assim, para lugares estranhos, porque eles trazem uma familiaridade. E eu senti muito isso lendo esse livro. Gente, eu não quero chorar, porque eu já chorei muito nos outros vlogs aí de 1Q84. Mas que ele fala isso a respeito de como, quando você tá num lugar estranho, num lugar diferente, você ter os seus próprios livros, isso ajuda muito. E eu lembro que quando eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos, em 2015, foi uma grande questão pra mim, sabe? Deixar os meus livros em casa. E aí eu trouxe vários, e com o tempo os meus pais também foram me mandando, sabe? Alguns livros que eram importantes pra mim. E, querendo ou não, isso traz realmente um afago na alma. E ter começado a reler essa trilogia, gente, já tá sendo, assim, algo incrível. Mais uma fala aqui do Mo é que os livros, eles acabam sendo pesados porque eles contêm o mundo inteiro dentro deles. E conforme você carrega eles e você lê eles, você vai deixando eles cada vez mais pesados. Porque quando você para pra reler de novo, de novo, de novo, você sempre vai lembrar de alguma coisa. Você vai lembrar de um cheiro daquele momento, ou de alguma coisa que você estava comendo, ou de algo que estava passando na sua cabeça, sabe? Então os livros, por conta das memórias que a gente tem, eles vão ficando cada vez mais pesados e mais ricos. E eu tô vendo isso com coração de tinta agora. Tá sendo maravilhosa essa experiência. Até agora, como eu falei, eu já li uma boa parte da história, né? Falei o básico pra vocês, porque eu não vou dar spoilers aqui. Tentar, né, o máximo. Mas é muito interessante você ver como os personagens são construídos aqui. A gente tem personagens bons e personagens ruins, mas eu acho muito interessante, principalmente a figura do Dedo Empoeirado, que é esse personagem que ele faz coisas duvidosas por questão de que ele quer muito voltar para sua família. Então, ele faz o que precisa, o que é necessário para isso. E é muito interessante porque, como eu falei, esse é um livro infanto-juvenil. E em livros assim, geralmente a gente tem preto e branco, sabe? A gente não tem um meio termo, sabe? Ou personagens são muito bons, ou personagens são muito ruins, né? A ponto de ser algo caricato. Aqui não, sabe? Você tem personagens que se encontram ali no meio e que você quer saber mais sobre eles, né? O Dedo Empoeirado, ele era um personagem que eu tinha muitos problemas com ele quando eu era mais jovem, exatamente por isso, por ele ser um personagem que eu não compreendia direito, sabe? Exatamente por ele estar nesse meio termo. Então, ele é um personagem que ele é muito importante pra mim, principalmente hoje em dia, sabe? Lendo, porque ele mesmo, ele não gosta de ser como ele é, ele não gosta de ter determinadas ações, mas ele quer atingir determinados meios. E uma coisa interessante aqui, que falou e que eu não lembrava sobre ele especificamente, é que ele chega a ter, né, o livro Coração de Tinta nas mãos, né, que carrega a história de onde ele vem, da sua família, desses vilões, de outros, de seres místicos e mágicos e muita coisa interessante. Só que ele tem muito medo de ler esse livro. Ele tem muita curiosidade, mas ele morre de medo de ler porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. Eu acho que isso fala muito
da gente. E são coisas que antes eu não conseguia entender. Eu não conseguia pegar essas nuances. Então, assim, gente, ai, eu tô amando. A Meg é uma personagem que eu sempre gostei muito, que eu sempre me identifiquei, porque desde criança eu sempre amei ler. E ela tem essa coisa da pureza infantil, de que ela acredita nas pessoas, de que ela acredita no bem, né? Então, por isso, muitas coisas vão acontecendo, acabam sendo aí coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem porque ela é muito boazinha. A gente tem a Eleanor, que é uma personagem mais amargurada, que ela é mais uma colecionadora de livros do que uma leitora em si. Então a gente também vê essa nuance aqui, né, da pessoa que, por exemplo, conserta livros, da pessoa que ama ler, da pessoa que coleciona livros, da pessoa que queima livros. Então é muito interessante você ver a relação que cada indivíduo tem com a literatura no geral. E assim, gente, eu tô amando. Eu tô amando essa história, eu tô devorando e eu tô completamente apaixonada de novo, sabe? Agora chegou um momento em que a gente vai encontrar com os vilões da história, que são pessoas desprezíveis, né? E que, inclusive, eu acho que existem personagens secundários que são ainda mais desprezíveis do que os grandes vilões aqui, mas nossa, tá sendo uma experiência, assim, enriquecedora, porque eu tô vendo tudo de um outro ponto de vista agora adulta, de coisas que eu não conseguia compreender antes, porque eu era muito nova. Ai, gente, tá sendo incrível. Tá sendo incrível. E, aliás, até esqueci de falar que hoje, na verdade, é dia 29 de maio. Aliás, 30 de maio, porque já passou, né? Da meia-noite, já tá amanhecendo. É isso, 30 de maio, comecei a ler, oficialmente, na verdade, no dia 29, e já tô aí com, sei lá, quase um terço lido. É isso, volto para dar mais updates. Olá, pessoas! Hoje eu trago mais um update de Coração de Tinta. Hoje é dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e eu acabei de passar da metade de Coração de Tinta, e eu posso dizer que aconteceram algumas coisas que eu não lembrava muito bem, porque eu assisti muito ao filme, né, a adaptação, e na adaptação é um pouco diferente. Então na minha cabeça, eu não sei, eu reescrevi essa parte da história como o que acontecia no filme. E aqui a gente tem mais detalhadamente, de uma outra forma. O que acontece é que, né, todos os personagens basicamente se encontram no mesmo lugar, sob as mãos vilanescas do Capricórnio, e eles vão tentar achar uma forma de escapar. E, gente, eu tinha me esquecido de como eles fazem isso, mas eu acho que o que mais me pegou nessa parte da história aqui foram as referências literárias, porque a gente tem muito disso. A gente vê o tempo inteiro que, como a gente tem uma história de um livro sobre um livro, basicamente tudo ali tem a ver com literatura, de alguma maneira. Então, como eu já falei, né, a gente vê a relação das pessoas com os livros. Só que, gente, eu tinha esquecido do quanto o personagem do Dedo Empoeirado, ele é um personagem tão complexo que eu lembro que eu odiava ele e que hoje em dia, adulta, tendo uma outra visão, eu consigo entender ele, porque ele faz o que ele faz. Como ele tem a relação dele com o Coração de Tinta. Imagina isso, tipo, você foi uma pessoa que estava ali vivendo sua vida tranquilamente com a sua esposa, com as suas filhas, e você fazia apresentações e era cercado de seres mágicos e por aí vai, e de repente você é trazido para o nosso mundo, né, principalmente para a crueldade do nosso mundo e a questão da saudade. E a gente vê muito isso no Dedo Empoeirado, como ele faz de tudo para voltar para sua família. Enquanto a gente tem, do outro lado, o caso do Farid. Farid, ele é um garoto que saiu da história das Mil e Uma Noites, quando o Mo teve que ler essa história para o Capricórnio, a fim de trazer, né, muitas riquezas que estavam ali na história. E ele acabou saindo ali do livro. E ele ainda tá muito assustado, ele tá ainda vendo nosso mundo como uma forma de sonho. Então, por exemplo, tem um momento em que ele tá num carro e ele fica tipo, agora eu tô voando, sabe? É tudo um sonho. Ah, mas eu não posso falar no sonho porque isso traz o mau agouro e por aí vai. E você percebe que a realidade dele é bem diferente da realidade do Dedo Empoeirado, porque o Dedo Empoeirado, quando ele vivia ali no Coração de Tinta, ele tinha uma família, ele era amado, ele era venerado até muitas vezes ali pelas pessoas, né, que viam suas apresentações e tudo mais, cuspindo fogo, brincando com fogo. E o Farid, ele era basicamente ali
um garoto que precisava fazer coisas para os ladrões. Ele era um capacho, ele era, sabe, uma pessoa que ninguém ligava. Ele tinha que fazer coisas que ele não queria, sabe, em um mundo que ele não gostava para pessoas que ele odiava. Então, no caso dele, tá no nosso mundo é melhor, sabe? Tudo é uma novidade, tudo é incrível, tudo é maravilhoso. Enquanto o Dedo Empoeirado ele vê os aspectos negativos do nosso mundo, por conhecer o mundo maravilhoso dele, o Farid, por conhecer o mundo terrível dele, ele prefere ver os pontos positivos do nosso mundo. Então isso eu tô achando sensacional e como os dois estão se conectando, principalmente por isso, por eles serem tão opostos. E uma coisa interessante que tá acontecendo é que a gente já tá tendo referências a outros livros da trilogia. Então, isso eu achei muito incrível, que, lógico, né, quando eu li a primeira vez, eu não ia saber porque nem tinha saído ainda o segundo livro, nem o terceiro, né, principalmente. Mas aqui não, a gente tem muito isso e eu acho que é uma experiência muito única que eu tô tendo agora, né, adulta lendo esse livro, porque ele mexe com outras questões, sabe? Questões que eu sentia, que eu pegava, né, que eu entendia as nuances e tudo mais na época que eu li, elas são diferentes das questões e nuances e todas as reflexões que eu tô tendo agora, adulta. Então, por isso que releitura é uma coisa muito louca, muito mágica, sabe? Porque ela pode fazer a gente amar ainda mais um livro ou odiar um livro, sabe? Então é bem difícil você reler uma história, porque a gente já tem uma ideia pré-concebida do que a gente achou a primeira vez que a gente leu. E é por isso que a gente tem que ir com a mente aberta, com aquele medinho, com expectativas, não adianta, a gente tem. Mas eu tô gostando muito, eu tô gostando de como a história é fluida, sabe? Quando eu pego pra ler, eu leio e leio e leio e leio e, cara, eu não paro. Não é um livro que me dá sono, por exemplo, sabe? Tem livros que eu leio antes de dormir, tranquilinha e tudo mais, mas esse não. Eu quero continuar, porque a escrita, ela é muito simples, ela é muito fluida, ela é muito gostosa. Os personagens, eles são carismáticos, você torce por eles, eles carregam ali muitos traumas, medos, sonhos, e você vai vivendo isso com eles, sabe? Você vai tentando entender. E é muito interessante porque a Meg, que acaba sendo a protagonista aqui, né, que é a filha do Mo, que consegue ler personagens de livros pro nosso mundo e vice-versa, sem querer, né, porque ele não consegue controlar isso, ela quer muito ter esse dom. Ela pensa que seria incrível ter o dom, sabe, de poder trazer coisas do livro para o mundo real, e é uma visão muito inocente, até porque no caso do Mo, ele acabou nesse interim perdendo a sua esposa e trazendo para o nosso mundo vilões terríveis, sabe, que agora estão perseguindo eles, mas também acabou trazendo, por exemplo, pessoas que não pertencem, né, à nossa história, que querem voltar, como é o caso do Dedo Empoeirado. E isso dói nele, sabe? Porque ele sente saudade da esposa dele também. Então, eles conseguem se conectar nisso. E é muito interessante. E a visão que a gente tem quando a gente é mais novo lendo é muito a visão da Meg, de ver tudo por um ponto de vista muito unilateral. Sabe, a gente entende o que ela tá falando, a gente tem muito as reações, assim, que são extremas, sabe? Ai, não confio no Dedo Empoeirado, não gosto do Dedo Empoeirado. Ai, porque eu sinto pena do Farid. Ai, porque... Ai, comecei a gostar dessa tia Eleanor que eu não gostava. E por aí vai. Você sente junto com ela as coisas que ela vai sentindo na história, sabe? Só que quando você cresce, você vê que realmente é um olhar muito puro, muito inocente, muito, assim, fechado de tudo. E é até interessante porque no momento da história, ela tá querendo muito que o pai dela conte alguns segredos pra ela, né? Como ela perdeu a mãe, o que o Dedo Empoeirado quer com ele, por que eles estão sempre indo de um lugar pro outro, quem é Capricórnio e tudo mais. E ele fala que não, sabe? Que tem coisas que não são ali pra crianças, né? Que ele não quer falar sobre isso. Ela reflete sobre o quão injusto é isso. Pô, é o pai dela, ela quer saber as coisas, sabe? Ela não quer ter segredos. Ela não quer que ele guarde segredos, porque ela ama ele acima de todas as coisas. Mas ela também faz um adendo, falando: agora que eu estou nessa posição, que eu tenho filhos, eu percebo que alguns segredos a gente guarda para protegê-los. Então, isso é interessante, porque a gente vê aqui e ali alguns glimpses, alguns momentos
em que a gente pode observar o futuro e perceber como a própria visão dela mudou com o tempo. E é o que acontece, por exemplo, no meu caso, sabe? Que eu li esse livro quando eu era bem mais nova e agora eu tô vendo ele por um outro viés, porque eu sou adulta, porque eu compreendo outras coisas do mundo, sabe? Eu tenho outras perspectivas, eu conheço outras histórias, eu tenho mais bagagem. Então tá sendo assim uma experiência incrível. Logo eu volto, conto mais pra vocês, mas por enquanto tá valendo muito a pena essa releitura de Coração de Tinta. Gente, acabei de tomar banho, tá? Mas é que eu tava pensando, quando eu tomo banho, eu fico pensando muito nas minhas leituras, tá? E eu tava pensando muito a respeito de como eu me enxergava nesse livro quando eu era mais jovem e hoje. Na época que eu li a primeira vez, devia ter, acho que uns 14 anos, eu me via muito no papel da Meg, né? Que é a protagonista, que é a filha do Mo, né, que é pega no meio, né, de toda a maluquice que tá acontecendo ali, que ama ler e por aí vai. E hoje, adulta, já nos meus quase 32 anos, eu sou muito Elinor. A Elinor, ela é uma tia da mãe da Meg, que coleciona livros, né? E ela vê os livros como os filhos dela, sabe? Ela vê que aquele é o universo dela. E ela vive mais sozinha, mas ela não sente falta de companhia, digamos assim, porque ela tem os livros. Eu, assim, desde quando eu li, eu já gostava muito da Elinor. Eu sempre gostei dela e ela é uma personagem que ela vai passando por uma transformação, sabe? Conforme ela vai conhecendo mais do Mo, da Meg, especificamente, porque ela não gosta de crianças. Então, você vai vendo que ela vai tendo um novo conceito de família que não seja apenas ela e os livros. E isso é muito interessante porque eu sempre gostei dela, sabe? Eu sempre achei ela, tipo, muito forte, muito frágil. Ela é uma fortaleza, mas aquilo, na verdade, é uma couraça, ela é muito vulnerável, sabe? Você vê ela chorando em vários momentos e desesperada e tentando ajudar ali as pessoas. Cara, eu, hoje em dia, me vejo muito na Elinor. É muito louco isso, cara. É muito louco como uma releitura muda até mesmo a nossa identificação com determinados personagens. E aí eu tava pensando nisso enquanto eu estava tomando banho. Que eu já fui Meg, hoje eu sou 100% Elinor. Gente, sabe o que é engraçado? Se eu não me engano, quando eu li Coração de Tinta, eu dei pra ele 4 estrelas e meia, eu acho. Desculpem, gente, barulho. Minha cadeira é velhinha, mas amo. Eu dei 4 estrelas e meia. É engraçado porque hoje em dia, agora que eu tô lendo, eu acho que vai ser uns 5 estrelas. Eu tô aí na fase final. Exatamente porque quando eu li a primeira vez, eu não tinha ideia do resto do universo que tava por vir. E eu também não entendia várias questões, várias nuances, como eu falei aqui, de personagens, sabe? Que agora eu entendo. Então, é louco pensar, né? Que, como eu sempre falo que a releitura tem um grande valor, eu acho que nesse caso foi uma releitura que ela envelheceu melhor ainda pra mim. Veremos, mas tô achando que sim. Pois é, gente. Terminei Coração de Tinta. Hoje é dia 16 de junho. Tô chorando porque, gente, esse é um livro que me traz tanta coisa, que me traz tantas memórias. Cara, ele é parte de quem eu sou, sabe? E eu acho que sempre que a gente lê um livro que tem um pedaço do nosso coração, é como voltar pra casa. Você reencontra antigos amigos, volta a antigos lugares, se depara com tantas coisas que foram importantes na sua vida, que às vezes até passaram despercebidas na época, mas que carregam um valor, assim, inestimável. Eu, particularmente, amei reler essa história. Foi interessante porque
Eu li esse livro algumas vezes quando eu era mais nova. E eu vi o filme muitas vezes. Ele era tipo um filme que me dava conforto. Então tem algumas discrepâncias com o filme. E muita coisa na minha cabeça eu cheguei a substituir por algumas mudanças do filme. Mas não teve tantas mudanças assim quanto eu lembrava. É interessante porque do ponto que eu parei, né, que é o ponto onde a gente vai conhecer mais o Fenolio, a arte dele de escrever, eu tinha esquecido o quanto eu gostava desse personagem, desse autor, como a gente, a partir dele, vai sabendo mais de outros personagens que a gente não tinha um background, como do próprio Capricórnio, do Basta, dos vilões ali, né, que ele criou, que a gente não tinha ideia. E aqui, nossa, eu não lembrava qual que era a história deles. Então é interessante você ter esse autor reencontrando ali personagens que ele criou, muitas vezes se maravilhando com isso, mas também se arrependendo de algumas escolhas, sabe? De, cara, tá vendo? Na vida real, uma pessoa assim é um perigo, é algo terrível, né? Enquanto nos livros, não. E a gente tem muito isso, a gente tem uma comparação constante entre a vida real com os livros. A gente vê diversas histórias que vão sendo ali, né, aparecendo como referência ou traçando paralelos, em que nos livros tá tudo bem ter vilão. Tá ok você ter essas figuras malignas, fazem maldades, que geralmente acabam sendo um contraponto na história pro mocinho conseguir, né, passar esses obstáculos e chegar, né, no que ele quer. Só que na vida real, a gente encontra vilões. E não tem isso de, ai, não, é ótimo que a gente encontra vilões, porque isso vai nos fazer mais forte. É aquela bobagem que eu falo de, ai, o que não nos mata nos fortalece. É uma besteira isso, na minha opinião, tá? Porque, não, o que nos mata abre feridas, traumas, medos, ansiedades, depressão, um monte de coisa. E eu achei muito incrível ter essa noção, assim. Agora, você vai vendo coisas ali se desenvolverem que, como eu disse, eu lembrava que elas aconteciam, mas não exatamente como. Foi legal meio que redescobrir isso, sabe? Porque conforme eu ia lendo, eu falava, cara, mas como que acontece? Aí de repente eu falava, ah, lembrei! E, ai, gente, foi uma experiência maravilhosa. Que livro gostoso, que livro fluido, que livro! Lógico que eu não vou aqui falar que, ai, estou desassociando isso com a minha nostalgia. Não. Tá conectado. O tanto que eu amo essa história tem muito a ver com tudo que eu passei junto dessa história. Então não tem como eu separar elas. Lógico que muito disso de eu amar é de uma nostalgia, é da importância que esse livro tem pra mim, do que esses personagens fizeram na minha vida, mas ainda assim, tentando enxergar do ponto de vista crítico, eu acho sim ele um livro muito bom, muito sólido, sabe? Um livro fluido, um livro gostoso, um livro com personagens carismáticos e vilanescos, sabe? Um livro que mostra diversas nuances, que traça ali paralelos entre os personagens e que a gente vai entendendo, né, o que eles estão vivendo. Como eu já falei, é diferente o que eu sentia com determinados personagens quando eu era mais nova e agora, sabe, lendo adulta, sabe, eu entendo muito mais coisas que eu não entendia. Ai, no final eu fiquei chorando, sabe, gente? Eu fiquei aqui um tempinho chorando, porque o final é muito bonito, sabe? O final em si fala muito sobre essa coisa do lar, né? Seja ele o lar com a nossa família, seja com os amigos que a gente vai fazendo, seja em outro lugar, sabe? Seja no lugar que a gente sempre quis estar. A ideia de família é uma coisa muito grande. A nossa essência é o que a gente quer fazer da vida, com quem a gente quer estar junto, sabe? As pessoas ao nosso redor, aquilo que a gente sente que é a nossa missão. É um final que ele amarra isso. Ele deixa algumas coisas no ar pro segundo livro. Inclusive, eu fui marcando no livro algumas passagens que eu já falava, tipo, ah, isso é uma referência ao que vai acontecer no segundo livro. Então, isso eu achei interessante, sabe? De perceber que ali não era tudo só um volume, você percebe que vai ter, né, o próprio final do livro dá a entender que, assim, ainda tem alguns mistérios que a gente não sabe o que aconteceu com um outro personagem, onde está o livro e coisas assim, sabe? Então, é lindo. É lindo porque ele tem uma magia, uma coisa que ao mesmo tempo que é infantil,
também fala muito a respeito da vida real, sabe? Da coisa adulta, das complexidades que a gente vive. Eu achei uma história magnífica, sabe? Foi uma experiência reler esse livro. Tô muito empolgada pra ler o segundo, porque, né? Sangue de Tinta é um dos meus livros favoritos da vida. É assim, é um livro que ele me consolou tanto. Tem uma cena específica dele que, lógico, quando eu fizer o próximo vlog lendo, né, Sangue de Tinta, eu vou falar sobre, porque era uma cena que muitas vezes quando eu tinha problemas pra dormir, né, porque eu tenho insônia crônica, ou mesmo a depressão pegava muito, ou eu estava tendo muita ansiedade, ou eu pegava assim pra ler, ou simplesmente eu lembrava daquela cena. E alguma coisa se acalmava um pouco dentro de mim. Porque é o que eu digo, livros, eles são casas, são universos inteiros. E eu acho magnífico como a gente encontra tantas coisas nos livros. A gente faz amigos, a gente encontra um novo mundo, a gente acaba se apegando tanto àquilo e conectando, né, o que está acontecendo na história com a nossa vida. E querendo ou não, um livro ele carrega tantas sensações, tantas emoções que tem a ver com o que a gente está sentindo enquanto a gente está lendo, que reler um livro traz tudo isso de volta e coloca novas emoções e novos sentimentos ali, sabe? Então, foi lindo, foi maravilhoso. Nossa, 5 estrelas. Que livro belíssimo. Que livro gostoso, gente. Gostoso. É essa a palavra. É um livro delicioso. É um livro que, assim, novamente, li muito rápido, sabe? Porque você fica intrigado, você quer saber o que vai acontecer com os personagens, você quer ver o desenvolvimento da história. Sempre vai tendo alguns plot twists aqui e ali, e aí você fala, cara, e agora? Pra onde vai? Como que eles vão fazer isso e aquilo? Nossa, eu lembrei, cara, eu tinha esquecido de uma personagem que eu odiava, sabe? Mais do que o próprio vilão, que é a Mortola. Eu odiava ela mais do que o Capricórnio. E eu tinha esquecido dessa mulher. Senti raiva de novo com ela. Me apeguei novamente ao Mo, sabe? A Meg. Entendi ali questionamentos do Farid. Entendi a natureza do dedo empoeirado, né? Dessa briga dele entre a essência e o que ele deseja, né? Entre o que ele é e o que ele gostaria de ser, onde ele está e onde ele gostaria de estar. É sério, gente, esse é um livro sobre livros. E pra mim isso é sempre incrível, ter uma chance de ler um livro que fala sobre livros, porque geralmente a gente encontra muitas semelhanças com nós mesmos que somos leitores. Então, eu amei. Eu amei. Que experiência, gente. Que experiência. Que saudade que eu tava dessa história. E que vem aí os próximos 2 volumes pra gente concluir essa trilogia que é simplesmente sensacional. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de leitura. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.